na Princesa do Sul. É isso, Marlon? Você está falando aí de Floriano? Exatamente, meu amigo Daniel. Direto aqui de Floriano, nessa live com você. Pronto, rapaz. Prazer grande aí. Estamos juntos aí, integrados, né? Graças às tecnologias. Dando aqui uma boa noite, então, a todos. Bem-vindo aí ao Dr. Marlon. Né? O tema da nossa live hoje é principalmente os atos de pré-campanha e o tema relacionado ao coronavírus, né? E aí eu passo aqui a palavra ao Dr. Marlon para dar uma boa noite, aí daqui a pouquinho a gente inicia aqui também, enquanto os colegas vão chegando. Dê seu abraço aí, Marlon, para o pessoal. Inicialmente, quero agradecer o convite, doutor Daniel, para a gente debater e discutir um pouco sobre esse tema, que é de suma importância, tanto do ano eleitoral, da pré-campanha, certo? Mas esse ano de uma forma diferente, né? Em virtude dessa pandemia do coronavírus e esse isolamento social, que são todas as dúvidas dos pré-candidatos, de nós advogados, dos servidores da Justiça Eleitoral, como contornar essa situação. E também dar boas-vindas a todos que estão participando dessa live com a gente. Pronto, exatamente. Chegaram aqui alguns colegas novos, o Diego Batista aqui, colega contador, também tem outros, Pedro Henrique, também contador. Apareceu aqui o delegado Charles também, que é pré-candidato aí a prefeito aí na região sul, em Taueiras. Itaueira não, Rio Grande. Não vamos mexer com Itaueira não, porque lá tem outros amigos lá, que é o Quirino, né, Marlon? Amigo nosso lá. Exatamente. Zé Maria, advogado. Bom, Marlon, eu queria começar aqui falando um pouco aqui da pré-campanha, né? E a legislação eleitoral, a lei das eleições, no artigo 36A, ela dá algumas considerações sobre o Instituto e a fase que a gente está vivendo, que é a pré-campanha eleitoral, né? E diz o artigo 36A exatamente o quê? Não configura ato de propaganda eleitoral antecipada, né? A participação de filiados a partidos políticos em entrevistas, programas, encontros ou debates na televisão e na internet, né? Inclusive com exposição de plataformas de campanha ou de projetos a ser realizado, ou no legislativo ou no executivo, que são as eleições que a gente tem esse ano. Então, com esse dispositivo aqui, eu passo já a palavra para você também comentar um pouco. Eu vejo que ele dá uma amplitude muito grande com relação aos atos de pré-campanha e, nesse tempo de isolamento social, a principal alternativa acaba sendo realmente as redes sociais, né? A internet, as reuniões virtuais, como essa aqui que a gente está fazendo, e o debate político pela internet, né? Se na eleição de 2014, de 2016, de 2018, a gente viu realmente uma crescente com relação à importância da internet, essa aqui ela aumenta mais ainda, na minha opinião, nessa fase que a gente está vivendo, que é a fase da pré-campanha eleitoral. Então, eu queria que você comentasse aí também e desse aqui essas considerações sobre esse instituto e a avaliação da tecnologia nesse momento da pré-campanha eleitoral, né? Exatamente, doutor Daniel. É uma forma que a gente pode contornar essa situação de isolamento, que essa fase de pré-campanha a gente sabe que é uma das fases mais importantes com a reforma eleitoral e a diminuição do prazo proveniente da campanha para 45 dias, é o momento mais oportuno que tem os candidatos, os pré-candidatos, certo? De se aproximarem do público. Normalmente a gente vê que, principalmente nas cidades menores, tem aquele corpo a corpo, o dia a dia, e com essa situação do coronavírus, essa situação ela se tornou inviável. Eu vejo a situação da internet, a gente sabe que alguns dispositivos da internet eram vedados até as eleições anteriores, como links patrocinados, certo? É uma forma de a gente contornar essa situação do coronavírus, através da internet, já que pelo rádio, pela televisão, está um pouco inviável pela questão do isolamento social. Mas a gente tem que ter duas vertentes aí, né? Temos a vertente de fazer a pré-campanha através das mídias sociais, mas devemos ter os cuidados também com os limites de gasto de campanha. A gente sabe que muitas vezes os candidatos, nesse período, usam muito a internet para fazer as suas plataformas políticas, se apresentarem como candidatos, certo? Exaltarem suas qualidades,
mas não se preocupam com essa questão de limites de gastos. Eu até estava vendo, semana passada, uma decisão que teve no ano passado no TSE em relação a uma senadora, né? Que ela gastou praticamente quase 2 milhões na pré-campanha com a sua divulgação na internet e gastou praticamente um mês durante o período da propaganda eleitoral. E na sua declaração ela não observou os gastos na pré-campanha. Então, é uma vertente que tem que ser analisada de uma forma de solucionar essa situação do coronavírus, mas sempre tendo cuidado também com esse limite de gasto de campanha para não correr lá na frente numa cassação, numa impugnação do registro de candidatura ou até mesmo na perda do mandato por abuso do poder econômico e Caixa 2. Né? Excelente essa sua linha de raciocínio, doutor Marlon. Quer dizer, a lei eleitoral, ela autoriza os gastos de pré-campanha, né? Agora, qual é a situação? Né? Temos colegas contadores aqui nos acompanhando. Um abraço também do doutor Thales Rodrigues, advogado aí da região sul do Piauí, lá de Canto do Buriti, Pajeú e etc. Qual é a situação? É que esses gastos da pré-campanha, como é que é hoje o gasto ou o financiamento das eleições? Só de duas formas, né? Ou é o financiamento público, né? Ou é o financiamento de pessoa física, seja o candidato, seja doador de campanha. Se eu não estou na campanha, esse dinheiro da pré-campanha eu não presto conta dele, esse é um fato, né? Agora, o que aconteceu nesse processo da senadora é que consideraram exatamente um abuso do poder na pré-campanha, né? Que veio alavancar demais a candidatura dela e esse abuso foi constatado no processo. Na medida em que os gastos da pré-campanha foram até maiores que os gastos eleitorais, né? Da campanha eleitoral em si. Né? E aí constatou abuso, formou um nexo de causalidade e gerou realmente a cassação nas eleições. Um abraço aqui para o nosso prefeito Floriano, está ao vivo aí acompanhando, viu, Marlon? Joel Rodrigues, vereador Acácio também está aqui presente. Então, o que aconteceu nesse caso aí que o doutor Marlon está colocando, muito interessante essa observação, é que o gasto de pré-campanha ele pode acontecer, a pré-campanha pode ser realizada, você pode gastar, inclusive, patrocinando os links na internet. Agora, isso tem que ter um limite da razoabilidade. Né? Isso não pode ultrapassar, por exemplo, os gastos que você vai ter que fazer nas eleições ou no gasto dos 45 dias da eleição. Por quê? Pode vir a se tornar abuso. Do mesmo jeito, nós temos aí as ações que estão acontecendo com relação a esse período da pré-campanha com os efeitos da crise econômica. Né? Por exemplo, pré-candidatos doando cesta básica, doando alimentos. Quer dizer, isso pode vir a ser enquadrado como abuso de poder ou como configuração de ilícito eleitoral passivo de cassação. Né? Você concorda com essa linha de raciocínio, Marlon? Exatamente. Até o artigo 36 ele traz essa previsão. E a gente não pode desenvolver nenhum programa social que não esteja previsto em lei e nem esteja já previsto no exercício anterior. Né? Então, o que é que normalmente os gestores, os pré-candidatos, eles devem fazer? Eles devem observar se ele é gestor, está previsto esse programa social já em lei, já é prevista a execução orçamentária. Nós vimos agora que o decreto presidencial que as doações deveriam ser o quê? Para cestas básicas, para os alunos da rede municipal de educação. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter critérios objetivos, certo? As pessoas que estão não critérios eleitorais, né? Essa é exatamente. As pessoas que estão já inscritas no Bolsa Família, são alunos da rede municipal de ensino, também tem que ter uma orientação para o Ministério Público. Social, né? Constatado. Exatamente. É uma das orientações do Ministério Público, que seja feito isso. Porque a gente vê bastante o quê? Nesse período, principalmente doações de cesta básicas, que esses programas normalmente são programas do quê? Sociais, da assistência social. E a gente vê lá secretário de Educação,
que é um pré-candidato, secretário de saúde, que não tem nada a ver com o programa social, entregando esses produtos, que é o quê? Uma exaltação dele ali, uma captação ilícita de sufrágio e pode acarretar um ilícito eleitoral, como você disse. Isso. Aí, o X, você está falando para quem está na cadeira, né? Tem também a Exatamente. situação de quem não está na cadeira, que está concorrendo, mas também pode estar fazendo a mesma coisa. Aí eu Há um considero ilícito mais eleitoral, né? grave, por exemplo, o pré-candidato fazer a doação ou de cesta básica, quem não está no mandato de executivo, por exemplo, o vereador. Eu acho preocupante o vereador fazer doação de cesta básica, que não é inerente à atividade dele, né? Não é inerente à função parlamentar. Né? O ideal é que ele encaminhe para os órgãos municipais, ou o governo federal, ou o governo municipal local, para que seja atendido com base nesses critérios objetivos com relação às eleições, né? Então, tem esses dois pontos, né? Que envolve a pré-campanha, né? Nós falamos um Exatamente. pouco agora dos atos de propaganda eleitoral que podem acontecer e não é ilícito eleitoral, que é a propaganda antecipada, né? E tem também o caso de ações, e aí no tema dos programas sociais, tanto por quem está na cadeira de prefeito, por exemplo, principalmente, e aí tem esses critérios objetivos, tem que ter a declaração de calamidade pública, tem que ter normalmente uma lei já estabelecendo um critério para realizar esse programa social, mas o que a gente também escuta, né, eu fui questionado também antes dessa live, Daniel, fala um pouquinho para quem está na oposição e está distribuindo cesta básica. Aí, na minha leitura, é abuso de poder, claro, que pode gerar um problema lá na frente. Não pode entrar agora com ação de cassação, mas a partir do registro de candidatura protocolado, se essa prova existir, isso pode gerar um efeito prejudicial a essa campanha. Você concorda, Marlon? Eu também vejo da mesma forma. Já, como você disse, não é de uma função inerente do vereador, certo? Essas doações de cesta básica. Então, as doações, sejam elas, eu concordo com você, sejam elas, porque quem está ocupando o cargo, ou quem não esteja ocupando o cargo, ou seja, vereadores de oposição, tem que ter critérios objetivos. Eu não posso simplesmente distribuir cestas básicas, porque ali é o que? O fornecimento de um bem de forma gratuita. Né? E pode angariar a captação de votos. Então, eu acho também que incide numa vedação que pode prejudicar a candidatura a partir do momento do registro. Então, a gente pode ingressar com as ações cabíveis nesse momento. Pois é. Aí nós temos aqui alguns colegas, tanto vereadores quanto pré-candidatos a prefeitos, acompanhando aqui a nossa live. E aí, o que é importante deixar claro para eles? O que é que você pode fazer agora? O que é lícito, não dá problema e é tranquilo? São os atos de propaganda, de propaganda na pré-campanha sem configurar propaganda ilícita, né? Que é exatamente isso. Fazer o debate pelas redes sociais, sempre se mostrar como pré-candidato, pode fazer uma artezinha, divulgar que é pré-candidato, que se desincompatibilizou, por exemplo, para concorrer às eleições, né? Isso pode ser feito pelas suas redes sociais. Você pode mandar isso para amigos, grupos de WhatsApp, né? Pode defender ideias, por exemplo, dizer que é a favor de determinado ponto de vista político, que é contra determinado ponto de vista político. Quer dizer, se envolver no debate político, posicionando-se sempre como pré-candidato, ou a prefeito ou a vereador. Pode também dizer que só eu, como pré-candidato aqui, estou vindo tratar com o deputado estadual tal, ou com o deputado federal tal, para trazer recursos nesse tempo de coronavírus. Quer dizer, é uma atitude como pré-candidato que faz parte também da liberdade de expressão, da liberdade de atuação, que na minha leitura está dentro das permissões legais, dentro das previsões legais. Como é que você olha esse ponto de vista, mano? Pois é, eu vejo a legislação eleitoral bastante ampla nesse sentido da pré-campanha. Ela ela deixa explícito que o pré-candidato ele pode fazer tudo aquilo que ele pode fazer
na propaganda eleitoral, com exceção de pedido expresso de De voto. voto. Exatamente, ele pode o quê? Ele pode se apresentar como pré-candidato, ele pode exaltar suas qualidades, o que ele já realizou se está no mandato, o que ele pretende realizar, procurar apoios políticos. Certo? Hoje nós estamos vendo que está um pouco difícil participar de entrevista, em rádio e televisão, mas ele pode utilizar as mensagens eletrônicas, as mídias sociais, o WhatsApp, Exatamente. Instagram, Twitter, todos os meios que ele tenha disponível para fazer a sua pré-candidatura. É claro que há uma vertente nessa questão das redes sociais. Certo? Por quê? Porque a gente viu, como eu falei anteriormente, nas eleições municipais, nas últimas eleições municipais, a gente não tinha aquela questão dos links patrocinados. Certo? E isso pode causar um pouco de desequilíbrio entre os candidatos, aqueles que têm um maior forma de recurso de se disponibilizar desses meios sociais, dessas redes sociais, e aqueles que não têm tanto trato com as redes sociais, tanto recurso, pode ficar numa situação de desequilíbrio. Mas é uma forma, certo, que hoje os pré-candidatos têm, certo, de poder apresentar os seus objetivos, as suas plataformas políticas, certo, de uma forma lícita, certo, dentro da sua pré-candidatura. Eu queria trazer aqui também um outro item da lei eleitoral que autoriza, por exemplo, os vereadores a fazerem divulgação dos seus atos parlamentares e dos debates legislativos. Ou seja, nós estamos chegando agora a um período que é de encerramento de mandato e que o vereador ele pode utilizar para prestar conta do mandato, né? Então, divulgar quantos requerimentos ele já apresentou na Câmara Municipal, quantos projetos de lei ele apresentou na Câmara, quantas moções ele apresentou, quantos ofícios, enfim, o que ele destinou de emenda parlamentar. Então, isso tudo, a lei eleitoral autoriza para que o vereador faça isso e não tenha nenhum prejuízo eleitoral. Então, o artigo 36A, ele é claro que diz que a divulgação de atos parlamentares de debate legislativo, desde que não faça pedido expresso de voto, que é a ressalva que o senhor colocou. Então, esse ponto também eu considero importante para os parlamentares vereadores fazerem a sua prestação de conta. Daniel, e aí divulga como? Como eu não posso fazer grandes reuniões, eu posso fazer uma reunião virtual aqui como essa, que está dando 100 pessoas, por exemplo, e você faz uma live de prestação de contas. Como nós estamos fazendo uma live aqui para debater direito eleitoral, o vereador ele pode fazer uma live para prestar conta do mandato. Só, primeiro ano nós fizemos isso, nosso foco foi esse, nós apresentamos tantos requerimentos, tantos projetos de lei já, e aí ele discutir, por exemplo, a lei que ele já apresentou e qual o benefício dessa lei, né? Um benefício coletivo, não um benefício individual, né? O caracterizado para eleitor A ou eleitor B, para também não entrar na questão de puxar o voto. Mas isso tudo são estratégias de pré-campanha que o pré-candidato pode fazer com uma comunicação sem grandes custos, que basicamente é o celular que ele já tem, que ele precisa para fazer isso, a rede social que não custa nada para abrir e bola para frente. Não é isso? Como é que você olha esse ponto de vista? Exatamente, Daniel. Como você disse aí, né? Os vereadores, principalmente os vereadores, têm essa previsão aí do artigo 36, certo? Que eles podem prestar contas, certo? De suas ações, certo? Quanto vereadores, certo? Através, inclusive, das redes sociais. Então, como a gente está debatendo esse tema da pré-campanha em período de isolamento, o principal meio que eles vão ter realmente divulgar essas suas ações, que já é uma previsão legal, os meios sociais. Certo? E prestar conta de todos os seus objetivos, inclusive tentar suas alianças políticas, declarar suas plataformas, o que ele desenvolveu, quais são seus projetos futuros, certo? Durante esse período de pré-campanha. O nosso amigo Zé Maria, que é advogado aí, tem família em Floriano, mas eu não sei se ele é de Floriano ou é de Valença, que ele trabalha e atua aí nos dois lugares e está direto também nas duas cidades. Mas o Zé Maria apresenta aqui uma questão interessante. Marlon e Daniel, nesse tempo de pandemia, como
concretude ao artigo 36A da Lei das Eleições, que é esse que a gente está tratando, tendo em vista a dificuldade de acesso do eleitorado, principalmente da zona rural, à internet. Então, Zé Maria, essa é uma grande dificuldade real, né, na minha opinião. Então, os eleitores da zona rural, eles estão prejudicados nesse termo, né, de como eles têm pouco acesso à internet, têm pouco acesso à informação e têm uma maior dificuldade com relação a participar dos atos de pré-campanha, ou pelo menos do candidato, do pré-candidato, chegar a esse eleitor, se comunicar com esse eleitor. Então, realmente é uma situação, doutor Zé Maria, que eu considero muito difícil de ser superada por questões realmente sociais, econômicas e etc. Daí porque hoje está muito em voga, doutor Marlon, e eu queria observar a sua opinião, está muito em voga o tema do adiamento, né? E aí a gente entra aqui um pouquinho no terceiro tema dessa live, né? Nós falamos um pouco agora dos atos de pré-campanha, falamos as atuações de quem está na cadeira do executivo e quem está na oposição, que pode ou que não pode, com relação a doações de cesta básica, por exemplo, nesse período de coronavírus. E eu queria levantar esse tema a partir do questionamento do doutor Zé Maria com relação ao adiamento das eleições. Então, como é que você analisa esse tema do adiamento das eleições? Marlon, você que trabalha aí na região de Floriano, também está mais próximo da realidade do interior, né? Às vezes, quem está em Brasília, quem está aqui em Teresina, analisa de um jeito. Por isso que eu também lhe convidei para dar uma visão de quem está mais próximo também na ponta das eleições, né? Você tem uma atuação aí há mais de 10 anos aí em Floriano. Como é que você analisa esse ponto de vista? E daqui a pouco eu falo de outras perguntas. O Ismael está fazendo uma pergunta aqui também, interessante. Já já eu respondo, Ismael. E o Zé Maria disse que é de Floriano, né? Inclusive, ele está em Floriano acompanhando a nossa live. Ok, Zé Maria. Mas, Marlon, e aí como é que você considera esse tema e o debate do adiamento? Daniel, continuando esse questionamento do Zé Maria, não é uma dificuldade somente daquele eleitor da zona rural, certo? Porque também é verdade. Da zona urbana e de também vários pré-candidatos, que não são adeptos muito das redes sociais, certo? Já que esse momento de pré-campanha é um momento crucial para que esse pré-candidato ele se apresente ao público, principalmente em virtude da redução do período eleitoral. Em relação a essa questão do adiamento das eleições, a gente está vendo aí várias discussões, a possibilidade de adiamento, da mudança do calendário eleitoral. Eu venho acompanhando alguns posicionamentos do TSE, do STF nesse sentido. Eu acredito que, nesse primeiro momento, ainda não se tem um objetivo de adiar as eleições, nem da mudança do calendário eleitoral. Inclusive, hoje eu vi um posicionamento, certo, de um dos ministros do STF, que eles estão esperando aguardar o período do mês de maio, final de maio, para se avaliar como está se comportando, certo, essa questão do coronavírus no nosso país. E, diante disso, se tomar uma decisão mais aprofundada, mais específica, ou da mudança das eleições, certo? Para o próximo ano, ou daqui a 2 anos, ou, inclusive, da mudança do calendário eleitoral para o mês de dezembro. As eleições seriam realizadas em dezembro. Eu acredito que, se continuar ainda, certo, com essa questão desse isolamento social, é que vamos chegar próximo ao período das convenções, e isso seria inviável se realizar a convenção em um momento tão difícil que passa o nosso país, não só o nosso país, todo o mundo. Eu acho que eles terão um olhar diferente para essa situação e a possibilidade, inclusive, de adiamento das eleições. Se não, pelo menos, de adiamento do calendário eleitoral para o mês de dezembro. Foi o posicionamento que eu vi hoje dos ministros do STF nesse sentido. Pronto. Eles vão esperar o período de maio, final de maio, para fazer uma avaliação mais concreta do caso. Né? Mais real. Pois é, eu considero também que esse tema é um tema que estão segurando ao máximo debater, né? O interesse
as declarações que eu tenho lido e acompanhado da presidente da Justiça Eleitoral, da presidente do TSE, desculpa, que acaba coordenando todo esse trabalho da Justiça Eleitoral, é no sentido de evitar ao máximo o adiamento, né, garantir a manutenção do calendário eleitoral e das eleições. Ocorre que há também outros debates, né? Há pessoas que entendem que talvez esse seja um momento de prorrogar mandato, seja um momento de ou adiar a eleição, né? Ontem eu tive acompanhando também uma live dos colegas Raimundo Júnior, né, conselheiro federal nosso, também o doutor Tiago Ferrer e o doutor Charles Marques, são juízes eleitorais, são advogados, e tiveram lá também um posicionamento muito interessante. Olha, qualquer adiamento, qualquer mudança no calendário eleitoral, ela provoca uma fissura constitucional do que está programado, do que está na Constituição, né, que coloca que a eleição é no primeiro domingo de outubro, o segundo turno é no último domingo e etc. Agora, nesses tempos de emergência, de calamidade pública, pode sim ser feita uma emenda constitucional tratando dessa matéria. É possível se fazer isso. É possível discutir isso. Isso na nossa leitura, e eu comungo também desse entendimento, não é nenhuma aberração jurídica, desde que seja feito também pensando na vida das pessoas, pensando no direito à saúde, que é esse o principal direito envolvido. Nós temos a cidadania, que é um direito fundamental nosso, todos os brasileiros, e temos também um direito fundamental, que é a saúde, a vida das pessoas e a segurança. Esses dois direitos, eles não podem ser excluídos um ao outro, né? Eles têm que ser, digamos assim, preservados dentro de critérios que amoldem os dois à situação que nós estamos vivenciando. Por isso que está se deixando para abril, maio, eu acredito mais em maio, discutir essa forma, esse tema com maior veemência e, a partir disso, ter um debate mais profundo. E, necessariamente, esse tema vai, se ocorrer, vai precisar de uma emenda constitucional, de um debate no Congresso Nacional. O fórum de debate vai ser o Congresso. O Judiciário vai ser aquele que vai aplicar a lei, né? Mas o fórum de debate, naturalmente, é o Congresso Nacional, porque é de lá que emana o poder do povo, né? Através dos nossos representantes. Como é que você Eu vê acredito isso? que, Não é eu isso? acredito que eles vão esperar o fim de maio, até porque é o período que ainda estamos em pré-campanha. Não haveria um prejuízo concreto para os pré-candidatos, já que não estamos ainda falando em candidatura propriamente dita. Então, acho que eles vão esperar até o final de maio para ter uma análise mais concreta da situação, porque aí já estaríamos próximos das convenções e teríamos que ter uma definição. Não tem como ter eleições se essa situação de isolamento permanecer até lá. Porque há necessidade das convenções, há necessidade do candidato pedir o voto diretamente à população. Então, assim, eu acho que também concordo com você que eles vão esperar até o final de maio, como eu vi ontem, certo, um dos ministros do STF, eles estavam esperando ao final de maio para eles terem uma análise, certo, mais aprofundada, mais específica da situação e verem rumos que eles querem analisar esse impacto do coronavírus. Então, eu acho também, eu concordo com você, que eles vão esperar até o final de maio, início de junho, para ver a realidade que nosso país se encontra em virtude dessa pandemia. Pronto. Eu vou passar aqui agora algumas perguntas aqui dos colegas, principalmente o Ismael aqui, que é nosso pré-candidato aqui a vereador pelo PSD aqui em Teresina, né? Ismael pergunta: estou chegando somente agora com relação à doação de cestas básicas. Foi falado, Ismael, que, regra geral, pré-candidato a vereador ou vereador fazendo essa doação é um risco elevado de ser caracterizado o abuso de poder ou compra de voto. Então, na nossa leitura, acho que tanto eu quanto o Marlon somos bastante cautelosos com relação a esse tipo de situação.
O Edivaldo Araújo, que é do PT, meu amigo do PT, se eu não estiver enganado, o Edivaldo aqui é o de Parnaíba. Um abraço, Edivaldo. O delegado Charles, um abraço, Charles. E aí o Menezes de Andrade colocou assim: eu sou pré-candidato, tenho uma ação de entrega de cesta básica há mais de 3 anos. Só que essa ação não é formal, não é formalizada. Então, e aí? Vocês acham que eu posso ou devo dar continuidade a essa ação, que é mensal ou não? Bom, a nossa orientação jurídica é que não, né? Pelo que a gente debateu aqui, Menezes, eu sei que você faz esse trabalho social na melhor das intenções. Tenho certeza disso. Tanto é que está fazendo esse questionamento aqui para a gente. Mas a preocupação aqui, quando a gente trata desse tema, é que sempre vai ter alguém que pode puxar para o outro lado, pode lhe denunciar, pode prejudicar, inclusive, sua campanha. Então, eu oriento a ter bastante cautela e explicar para o pessoal que, dentro desse período eleitoral, não é recomendável que você faça isso, mas procure. Tem o cadastro aí do governo federal dos R$ 600. Oriente essas pessoas a fazer o cadastro, a acessar essa renda, a procurar o Bolsa Família, se cadastrar na prefeitura, aos programas sociais, enfim, fazer um papel caminhando para isso e não puxando essa responsabilidade que é do poder público constituído. Então, a minha pontuação para você é essa, para evitar riscos com relação ao seu mandato. O Ismael coloca que a prorrogação de mandato só interessa a quem está no poder. É um ponto de vista a ser considerado. Doutor Marcos Nogueiro, Marcão, forte abraço. Coloca que o próprio ministro do TSE, Barroso, que vai ser o próximo presidente, afirmou que essa discussão do adiamento será em junho. Verdade. E o Ismael também volta aqui a comentar, dizendo que a dimensão dessa fissura. Acredito que o adiamento seja um remédio necessário. Contudo, é preciso pensar na dose, adiar para dezembro as eleições ou para 2022. Pois é, esse é o debate. Tem 2 emendas constitucionais já, Ismael, no Congresso, tratando do adiamento, né, para 2022, e tem uma outra também que trata do adiamento de outubro para 2020. Para 2020. Marlon, quer fazer uma outra pontuação sobre A esse gente assunto? poderia olhar em relação a essa questão de cesta básica, como você colocou. É um risco, né? Até porque qual o critério utilizado para essa distribuição? Embora ele já exerça essa atividade já há 3 anos, mas, como a própria lei diz, devemos ter critérios objetivos. Então, é sempre um risco essa atitude dele, porque sempre vai ter aquela pessoa que vai questionar qual o critério realmente utilizado para essa distribuição de cestas. Então, como eu já falei anteriormente, concordo com você, eu não orientaria ele nesse sentido de continuar, certo, com essa distribuição, ou se ele quiser continuar com a distribuição, que ele procure, certo? Município ou alguma entidade, certo? Que vai ter esse critério objetivo. Já tem programa social nesse sentido para a distribuição das cestas. E não configuraria uma distribuição gratuita em troca do voto. Muito bem. Um abraço aqui para o Cleilton, que é nosso pré-candidato a vereador em Oeiras. Um abraço, Cleilton. O Max Nairon, que é colega também advogado, disse o que é que os doutores podem falar sobre adesivos e o seu uso em carro. Da mesma forma, brindes, chaveiros, camisetas, etc. Os brindes, Max, na minha leitura, o Marlon também pode responder melhor, os brindes, eles são vedados, tanto agora quanto no período eleitoral. Na minha leitura, boné, showmício, chaveiro, camiseta, eu sou muito preocupado com camiseta, né, com o uso de camiseta. Seja até nas convenções, também agora em pré-campanha. Porque na minha leitura é um brinde é igual a cesta básica, todo mundo quer, não adianta, todo mundo precisa, quer, gosta dessa questão toda. Com relação aos brindes, eu sou muito claro que nem agora, nem no período eleitoral.
Agora, com relação ao uso de adesivos em carros, ou seu som em carros, eu acredito que colocar o nome da pessoa, ou divulgar um pouco, dentro dos limites, como pré-candidato, eu acredito que é possível, dependendo da forma como esse adesivo venha a ser produzido. Né? Se tiver basicamente o nome da pessoa, sem vincular o cargo, sem vincular eleições de 2020, se for basicamente uma promoção pessoal, eu acredito que é possível, apesar também de recomendar uma certa cautela quanto a isso. Né? Então, eu pontuo que o uso dos adesivos na pré-campanha ele é possível com as cautelas devidas, e na eleição ele é possível tranquilo. Na propaganda eleitoral, aí você vai fazer seu adesivo de campanha, botar seu nome, seu número, nas dimensões estabelecidas pela resolução do TSE, dizendo, e aí distribui gratuitamente como material de propaganda. O que é que vai precisar? Esse gasto desse adesivo está na sua prestação de conta eleitoral. É isso? Concorda, Márcio? Exatamente. Exatamente, Daniel. Eu também tenho grande preocupação com essa questão de camisetas, principalmente em convenções. Porque se diz sempre, não, mas a camiseta vai ser utilizada só pelos convencionais. Mas normalmente o pré-candidato, que vai se tornar candidato, ele não vai ter controle sobre essas pessoas posteriormente. Então, eu também tenho muito cautela em relação a essa questão de camisetas, certo? E os demais brindes a gente já sabe que é proibido por lei, é vedado, inclusive as camisetas. E em relação a esses adesivos de carros, eu acho também que deve ter um bom senso. Então, o que a legislação eleitoral ela diz? Eu posso fazer tudo aquilo que é permitido na campanha, desde que eu não faça o pedido expresso de voto. Se eu quero adesivar o meu veículo de alguma forma que eu estou promovendo a minha qualidade, ela é possível. O que eu não posso estar ali é pedindo voto, colocando meu nome, dizendo que eu sou candidato, que vote em mim, certo? Mas eu acho também possível o uso desses adesivos, dentro da cautela necessária, dentro do bom senso, de forma que você possa, de certa forma, ser identificado, certo? E de forma moderada. Porque uma coisa é eu adesivar o meu carro, outra coisa é eu adesivar os carros praticamente em toda a cidade, certo? De uma forma que eu possa ser identificado. Porque, como eu falei, aquela questão da senadora que foi caçada pelo abuso do poder econômico. Eu também posso Exatamente. entrar nesse viés aí, tanto do abuso do poder econômico, como de caixa 2, porque esse valor, possivelmente, eu não irei declarar na prestação de conta eleitoral. E isso pode caracterizar um outro indício, que é o de caixa 2. Então, a moderação, o consenso, certo? E não pedir expressamente o voto desses adesivos. Uma forma de você se promover pessoalmente, mas dentro do que a legislação permite no período de propaganda eleitoral. Muito bem, muito bem. Um abraço aqui para o deputado Antônio Félix, que está nos acompanhando aqui de Campo Maior. Um abraço para o Emerson, também de Picos, o Emerson Barbosa de Picos e de Paquetá, ali da região de Picos. Rapaz, aqui eu acho que um amigo meu aqui, advogado de Itaueira, aqui, só que o nome dele aqui no Instagram é ABC Coelho, não sei se é ele. Esse é o Para doutor adiar as Adriano. eleições. Hã? Esse é o doutor Adriano Coelho, É o de Adriano, Itaúna. é o Adriano aqui. Pela foto aqui está um pouco distante, mas eu acho que é ele. Para adiar as eleições para dezembro, terão que mudar várias leis. Exatamente, Adriano. Não é só emenda constitucional, não, concordo com você. Porque todo o cronograma do calendário eleitoral está previsto também infraconstitucionalmente. Né? Então, essa alteração ela não é simples. E ele coloca também a questão do CPC, que prevê férias com relação ao recesso dos advogados no mês de dezembro. Também é uma situação que tem que ser observada. Né? Concordo com você, doutor Adriano. O Acácio coloca que essas orientações que a gente está colocando aqui foram tratadas aí em Floriano, com relação ao Ministério Público Eleitoral, doação de cesta básica e tudo mais. O Pedro, contador, ele coloca bom senso nas sessões dos espaços para
para, para a publicidade. Muito bem. Abraços ao amigo Daniel e Marlon. O Menezes de Andrade, que é o Cleilton de Oeiras, está preocupado aqui porque ele está dizendo que fez essas cestas básicas durante muito tempo. Cleilton, a gente pode falar um pouquinho melhor depois, mas eu continuo cauteloso com relação à doação, mesmo que seja através de sua empresa. Está dizendo aqui, não, tenho uma empresa, faço isso regularmente, tal, tal, tal. Muita cautela. Eu pé no freio nisso aí, porque sua campanha aí pré-campanha está muito boa em Oeiras e eu teria muito cuidado, principalmente agora, que já começou os 6 meses da eleição. Muita gente já se afastou, quem é pré-candidato. No caso, ele é um empresário bem sucedido lá em Oeiras e faz essas doações realmente há muito tempo. Mas eu tenho bastante cautela com relação a isso, pensando em você, principalmente na sua pré-campanha. Então, é um pouco isso. Um outro ponto, Marlon, que eu queria colocar é com relação ao eleitor. O prazo para o eleitor utilizar ou mudar de domicílio eleitoral, o prazo para o eleitor se organizar para votar, se alistar, né? E esse prazo ele segue até o dia 6 de maio. Então, para quem é eleitor e para quem quer, digamos assim, conhece alguém que quer fazer transferência de título de eleitor, ou eleitor que vota num colégio tal, num bairro tal, mudou de casa, quer ir para uma sessão eleitoral mais próxima, esse prazo encerra no dia 6 de maio. Então, os eleitores eles podem procurar o cartório eleitoral. Daniel, o cartório vai estar fechado, ou o cartório não está atendendo direito. E aí nós voltamos aí ao tema do Dr. Zé Maria, que é o quê? É o acesso pela internet. Hoje, o TRE do Piauí tem uma resolução já dizendo que você pode fazer essa transferência de título ou a mudança do domicílio eleitoral ou da sessão eleitoral que você vota, tudo a partir de um e-mail, mandando e-mail para o cartório eleitoral devido. Então, o eleitor que está nos acompanhando, ele pode fazer isso, ou quem é pré-candidato pode orientar aos seus amigos, seus familiares, de que essas mudanças elas seguem até o dia 6 de maio. Então, muito cuidado. Nós já passamos agora o prazo das filiações partidárias, do domicílio eleitoral, da desincompatibilização, e agora o principal prazo que se tem é esse de maio, com relação ao prazo para o eleitor estar devidamente cadastrado para votar nas eleições de 2020, Manu. É uma grande preocupação também, Daniel, em relação a isso aí. Porque a gente sabe que, principalmente nas cidades menores, do interior, ainda, embora esses serviços sejam disponibilizados de forma online, mas você sabe que a maioria das pessoas gostam de procurar o cartório eleitoral para fazer o alistamento, a revisão do título, as transferências eleitorais, e estamos com os cartórios eleitorais com os serviços suspensos, através somente dos serviços online. Eu acho que deveria haver um pouco mais de divulgação nesse sentido, da forma de como se realizar, certo? Porque nós estamos vivendo uma situação completamente difícil que a gente jamais imaginaria que poderia acontecer, certo? Então, muitos eleitores, eles desconhecem esse tipo de serviço, certo? Embora na capital o eleitorado eles tenha já mais a prática dessas mídias, dessas formas de transferência online, de alistamento e revisão. No interior, a gente tem uma situação ainda um pouco diferente, que é aquele contato do dia a dia no cartório eleitoral. Muitos ainda, embora nem saibam o prazo, que é o dia de 6 de maio, como você colocou aí, tem essa dificuldade, porque a gente chega lá no cartório eleitoral, está lá o anúncio. Está suspensa a atividade, somente serviço online. E muitos, além de desconhecer, tem essa dificuldade no acesso, na forma de operar isso aí. Eu acho que é um desafio também para o TRE, certo? Para nós, operadores do direito, dos próprios pré-candidatos, certo? De orientar esses eleitores em relação a esse prazo, já que já é agora dia 6 de maio o prazo final, né?
Isso, nós estamos a menos de 30 dias para esse prazo final com relação ao cadastro dos eleitores que vão votar, né, que vão votar. Então, o que é que pode acontecer? Como não está tendo, o cartório eleitoral está fechado na prática, mas está funcionando online, é procurar, né, o e-mail, mandar para o e-mail da zona eleitoral. Tem no site do TRE essa relação dos e-mails, e aí o eleitor escaneia seu documento e manda pedindo a alteração ou pedindo o cadastramento dele como eleitor. Né? Isso tudo dá para ser feito por e-mail. Se você tiver dificuldade, pode procurar um advogado. Pode procurar um advogado para fazer e exercer seu direito. Esse é o papel do advogado, é garantir a efetividade de um direito seu. Você tem o direito de se alistar. Quem está com 16, 17 anos. O prazo para isso é até o dia 6 de maio. Então, faça isso. Muita atenção com relação a esse prazo. O Dr. Max Nairon Marlon coloca: o Marlon também é um excelente criminalista, doutor Daniel. O que é que você e ele podem nos falar sobre o direito dos presos no período eleitoral, os presos votarem? Marlon, já que você é mais criminalista do que eu aí, tem mais experiência na área, o que você pode pontuar aí também sobre esse tema? Basicamente, também é o prazo final de 6 de maio, né? Quando tem que se fazer os presos provisórios, os internados também, os jovens que estão em internação provisória, eles têm o quê? Que comunicar à Justiça Eleitoral, tem que se passar uma lista à Justiça Eleitoral para a regularização desses presos, para que eles possam realizar o direito de voto, tanto o alistamento, uma transferência para as unidades prisionais, certo? Para que se possa também exercer o direito. É basicamente também o dia 6 de maio, como os demais eleitores. Isso, e quando eu tive essa experiência na Secretaria de Justiça, nós fizemos aí uma parceria com o TRE para garantir ao máximo, né, o alistamento dos presos provisórios, cadastramento, abertura de sessões eleitorais nesse sentido. Então, tivemos aí na Vereda Grande também, em outras penitenciárias, votação no dia da eleição. Qual é a dificuldade? A logística mesmo, segurança tem que ser reforçada, tem que ter um planejamento diferenciado para garantir esse direito. Lembrando que é um direito realmente. Quem é preso provisório, não está com os direitos políticos suspensos, no caso pela Constituição, ele tem direito de votar. E aí, para isso, é obrigação tanto da Justiça Eleitoral quanto do órgão de administração penitenciária, no caso a Secretaria de Justiça, garantir a logística para isso. É feito um convênio, certamente o doutor Carlos Edilson está cuidando desse tema aí na Secretaria de Justiça, para garantir o amplo acesso à cidadania para quem está recolhido numa unidade prisional. Lembrando que quem está preso, o único direito que ele tem restringido é o direito à liberdade. Todos os outros, ele continua. Né? Quem está privado de liberdade, o único direito que ele continua tendo. A Secretaria do Dr. Carlos Edilson, para evitar também que o coronavírus chegue ao jornal. Parabéns, Ismael. Marlon, coloca aqui um aplicativo de cidadão na rua tal, na hora, se ele se aplica, podia ser um app, né? Não tem. Vejo, Ismael, parabéns por essa iniciativa do aplicativo. Eu não vejo necessidade de você pode continuar com o aplicativo funcionando nesse período da pré-campanha, e aí, como você mesmo coloca aqui na pergunta, encaminha as solicitações para os órgãos competentes. Tranquilo. O Adson
que é colega também advogado e gestor, ele pergunta: Daniel, a entrega de cestas básicas pela Prefeitura e Secretaria de Educação, só que não são vigentes. A distribuição é crime eleitoral, além de outro crime? Bom, se não tem licitação vigente, aí a esfera de análise é administrativa, contratual, né? Ela não é eleitoral. Se tem um decreto de calamidade, se tem uma lei autorizando a distribuição, não é problema eleitoral. É um problema que pode ter com relação à contratação ou fraude de licitação, não sei. Mas isso pode estar acontecendo, mas não analisa, Adson, na esfera eleitoral, na minha leitura, pela pergunta que você colocou, né? A esfera de análise aí é administrativa licitatória. Nesse caso, no caso da Covid e o atual cenário, inclusive a administração pública pode fazer contratos até verbais, emergenciais, né, dispensa de licitação, isso tudo está previsto nas hipóteses legais. Então, eu acredito que também nesse caso, até nesse caso é difícil caracterizar um crime com relação à administração pública ou de fraude à licitação, porque nós estamos vivendo um período de calamidade pública e há essas possibilidades legais de fazer contratação por dispensa, contratação emergencial, até contratação verbal e depois fazer um processo administrativo para justificar ou para indenizar a empresa. Né? Lembrando que o poder público, Marlon, você que é procurador aí do município, aí entrando um pouco na área do direito administrativo, ele pode até requisitar bens, né, de empresas para atender às necessidades dessa calamidade pública que estamos vivendo com relação ao coronavírus. O que você tem a dizer sobre esse tema? Como eu falei, né, Daniel? Essa questão da distribuição de cestas pelos municípios, certo? Tem que se observar exatamente essa questão. É um programa já previsto em lei. Existe uma execução orçamentária já do ano anterior, desse anterior. Então, na esfera eleitoral, o que a gente tem que se verificar é isso, certo? Nós vivemos hoje um momento totalmente diferente, que nós estamos passando por uma situação, não apenas no nosso país, é uma situação global, certo? Como você falou. Então, hoje os municípios eles têm que se adequar, certo, a esse estado de calamidade a cada dia. Então, muitas vezes, tem que se fazer contratações diretas, especificações, porque o que está em voga aqui, hoje, é o que? É a vulnerabilidade das pessoas. É o estado, a situação, certo, da saúde delas. Então, o próprio governo, ele vem o quê? Tentando, de todas as formas, proporcionar, inclusive, essa liberação aí, essa ajuda de R$ 600, certo? Para as pessoas que estão passando por esse isolamento social e não tem como exercer a sua atividade profissional. Então, nós tivemos a orientação do próprio Ministério Público Estadual nessa questão da distribuição de cestas. Quais eram as regras objetivas para essa distribuição? Inclusive, relacionado aos alunos da rede municipal de ensino, certo? Que não estão frequentando as aulas, mas que receberiam aquela merenda diariamente. Então, o município ele tem o quê? Ele tem o dever de continuar fornecendo essa alimentação, essa merenda, agora aos alunos em casa, certo? Então, eu não vejo na esfera administrativa nenhuma infração, já que o objetivo maior é o quê? É assegurar essas pessoas em estado de vulnerabilidade, certo? A assistência necessária nesse momento de pandemia, de crise que nós vivemos no mundo. Pronto. Faltam 5 minutos, Marlon, para encerrar o tempo da live. Segundo o Instagram, cada live é 1 hora, senão ela acaba. Exatamente. Né? Então, vamos aqui para as considerações finais aí. Você faz, eu arremato aqui. Tem um abraço aqui para o doutor Lucimar Filho, tá lhe mandando um abraço aí. Também Marlon, Lucimar, colega advogado aqui de Teresina. Vamos para as considerações finais aí, Marlonzão. Então, inicialmente eu queria lhe agradecer mais uma vez pelo convite, participar dessa live, certo? Nós estamos vivendo uma situação, como eu falei,
de pandemia mundial, um momento totalmente de crise que assola o mundo, o nosso país, certo? E discutindo esses assuntos, certo? Que é de extrema importância, porque também estamos vivendo, certo? Um ano eleitoral. Tenho certeza que se fosse um ano que não fosse de eleição, certo? Essas discussões de calendário eleitoral, certo? Estariam totalmente fora do contexto. Mas temos que nos preocupar com a situação como um todo, certo? Agradecer a todos os participantes, certo? Que acompanharam essa live, que fizeram perguntas, tiraram suas dúvidas, e dizer ao Daniel que estarei sempre aqui à disposição para debater esses assuntos de extrema importância, certo? Nesse ano eleitoral, demais temas de relevância nesse sentido, que vamos ter mais na frente, como a manutenção ou não do calendário eleitoral, das eleições, como vamos ter a análise dessa situação lá na frente, certo? Com essa crise da pandemia, certo? Então, agradecer mais uma vez, dizer que estou aqui à disposição, certo? E que qualquer tema que ainda tiver nesse sentido, que a gente possa discutir, tirar as dúvidas com os colegas, estaremos à disposição. Muito bem, Marlon. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a você. Um abraço grande aí a todos da Princesa do Sul, aí de Floriano, da região sul do estado. Meus colegas da região norte, colegas de Esperantina, de Parnaíba, que nos acompanharam aqui.